Então, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aí, bater um papo aí com o meu grande amigo Anderson, da Padaria Bublitz. Foi difícil conseguir aí uma agenda com esse homem Ô, importante louco. aí, bater esse papo aí com ele. A ideia hoje dessa conversa é a gente trocar uma experiência na parte de empreendedorismo, negócios. Eu também sou muito curioso em entender também, né, a questão hoje, Anderson, da parte da padaria em si. Vou te dar, na verdade, não é oportunidade, sim. Te agradeço de primeiro momento de aceitar o meu convite, fazer parte aí dessa conversa, tá? É um papo descontraído, Anderson, não é nada aqui que tem que ser Muito formal. nada formal, tá? Te apresenta, Anderson. Então, obrigado pelo convite, obrigado Jackson, obrigado pela contabilidade Vilmar aqui, né? É um prazer estar aqui. Até quero parabenizar pelo espaço, não conhecia ainda, muito bonito, muito aconchegante, a galera é super receptiva. E vai ser um prazer aí falar um pouquinho da minha história, da história da padaria, da história do meu pai, né? Não tem como falar de Bublitz sem falar de Erno Bublitz, o cara que fundou a padaria, e contar um pouquinho das nossas experiências aí de empreendedorismo, o que a gente faz, o que dá certo, o que dá errado, o que a gente já testou. E é isso aí. Bacana, show de bola. Então, bem que ele agora ele tocou no nome, então seria muito importante a figura do seu Erno Bublitz. Seu Erno Bublitz, na verdade, quem não conhece é o pai do Anderson, mas essa figura todo mundo já conhece, pelo menos aqui na região, hein? Anderson, me conte um pouco resumidamente em relação à história da padaria. Como é que se iniciou? Claro que foi, não sei se foi teu avô que começou ou foi teu pai realmente que começou, mas enfim, resumidamente em relação a isso. Tá, voltando bem no passado, o meu avô Martin, que era pai do meu pai, ele tinha um comércio, tinha uma panificadora aqui na Vila Itopava, que depois acabou fechando. Mas isso é uma história bem antiga. E depois de muito tempo, meu pai sempre foi dono de bar, né? Dos 14 aos 28 anos aqui na Vila Itopava. Ali no Trevo ele era dono de bar. E ele Verdade. trabalhava aos finais de semana para o Rolf, que tinha um mercado do lado do bar. Essa foi a história, assim. Daí, final de semana, ele entregava pãozinho em toda a região. E ele começou a entregar pãozinho para a região da Itopava. Ele viu o grande potencial que a Itopava Central tinha, porque eles desciam com a Kombi cheia de pão e voltavam sem nada. Pão e cuca e bolo, essas coisas mais simples que vendiam antigamente, né? Aí ele viu o potencial lá, aí ele falou pro irmão dele, ó, eu quero abrir uma padaria na Itopava Central. Só que tu tá vendendo lá. Então vou fazer assim, ó, vou te dar esse terreno aqui, ó, que ele tinha um terreno do lado do bar dele, que o mercado era menorzinho ali do Rolf, né? Sim, sim. Eu vou te dar esse terreno aqui, enquanto a partida eu vou comprar o teu ponto da Itopava Central. Então da serra para baixo quem vai vender sou eu, com a minha padaria. Que legal. Ele deu o terreno de mano pro irmão dele e o Rolf vendeu o ponto da Itopava Central pro meu pai. E daí, em 1º de julho de 83, ele abriu a padaria Bublitz na Itopava Central, a primeira padaria de todo o bairro, né? Hoje já tem mais de 15. Ah, então nós estamos falando, olha só, até na própria logo já diz 1983, então começou Isso. todo esse projeto, esse sonho, na verdade, né? 41 anos de história. Visionário já desde pequeno, né? Que legal. Bom, então, o Anderson, vamos entrar nessa parte aí, nessa parte de empreendedorismo. Eu quero conhecer mais também a parte da tua história, tá? De compartilhar essa experiência. Como é que foi essa tua experiência quando você assumiu? Para quem não conhece, seu Erno Bublitz nos deixou, né? Sim. E aí o Anderson assumiu essa responsabilidade, mas essa responsabilidade o Anderson assumiu meio que assim, de relâmpago foi isso, né? Do dia para a noite, tu trabalhava com ele na verdade, né? Mas só que acho que não era tão presente, né? Isso, eu vou contar bem brevemente, assim, né? Quem já me conhece vai saber. Eu sempre tive o sonho de ser DJ, né? Eu sempre trabalhei com a música. Em paralelo, eu trabalhava na padaria também, mas meu sonho número 1 era ser DJ, viver da música, viajar o mundo tocando e tudo mais, né? Aquele sonho de adolescente que foi um período muito bom também para o meu crescimento, para as mudanças, né? O cara, quando é moleque, também às vezes não quer nada com nada, só quer saber de festa, curtir. Então, eu sempre fui empreendedor. Então, no mundo da música, para contar um pouquinho do meu começo, eu fazia evento, eu alugava som, eu tinha uma gravadora, eu tocava, eu agenciava artistas, tudo que envolvia música eu estava metido. Eu e o Thiago, né? Que é meu melhor amigo aí. Então, a gente ganhou, sim, bastante dinheiro nesse ramo. Foi um período bom, só que período da noite
acaba sendo algo desgastante, algo que a gente não via um futuro, sabe? No final das contas, a gente estava indo por obrigação, e daí coincidiu com o acidente do meu pai, né? Eu assumi a padaria quando eu tinha 28 anos, então em novembro agora vai fazer 6 anos que eu estou à frente da padaria, eu e minha irmã Bruna, né? Legal. Então, eu já trabalhava lá desde os 15 anos também, em paralelo, né? Então, comecei entregando pão na padaria, depois eu fui para o caixa, e do caixa eu fui para o administrativo no escritório. Isso junto com meu pai. Antes de eu me formar na faculdade, que eu fiz administração, eu trabalhava meio período, daí com 21 anos eu me formei e comecei a trabalhar lá período integral, né? Aí, trabalhando lá, em paralelo o som final de semana, levando minha vida, curtindo, não sabia se eu queria ficar para padaria. Eu seria continuar na festa. Se eu ia continuar na festa, meu sonho era festa. Aí, o que aconteceu? Meu pai começou a me dar mais responsabilidades dentro da empresa e começou a aumentar o meu salário. Com isso, porque no começo eu ganhava mais dinheiro com som e menos na padaria. Aí, automaticamente, eu gostava mais de trabalhar com eventos. Aí meu pai começou a aumentar meu salário e daqui a pouco meu salário estava igual com o do som. E daqui a pouco eu estava ganhando mais com o som, porque eu estava com mais responsabilidades também. Que legal. Ele começou a soltar a corda para mim e foi aumentando meu salário. Eu também fui me envolvendo mais. Não foi nada de graça, né? Todo mundo acha que o filho não trabalha, o filho ganha tudo, mas no meu caso ele foi soltando aos poucos e eu fui puxando a responsabilidade para mim sem ele pedir. Eu fui trazendo inovação, eu fui fazendo curso, fui fazendo treinamento, fui fazendo umas pequenas mudanças lá, fui conversando com ele, ele foi vendo que eu fui ganhando autoridade e ele foi soltando a corda para mim, sabe? Então assim foi, digamos, o meu começo. Que legal. Eu achava, Anderson, que na verdade meio que assim, tu tava trabalhando na padaria, mas não, que nem você falou, tu não tava bem afastado, na verdade, mas eu vi que realmente tu tava sendo proativo dentro para buscar esse espaço, na verdade, ali dentro e realmente tava... Bom, eu não sabia disso. Que o sonho do meu pai era que eu assumisse a empresa, desde sempre. Só que eu sempre deixei bem claro para ele que eu gostava mais do som. E realmente eu gostava mais do som. E daí foi algo natural, assim, eu fui começando a gostar mais da padaria do que com eventos, até que chegou o momento que coincidiu com o acidente dele, que ele ficou 2 anos e pouco acamado. Então, em 2018, ele sofreu o acidente. Sim. Então, coincidiu com o acidente dele. Depois, logo do acidente, veio a pandemia. E daí eu tive que assumir a empresa, eu estava com pandemia, a pandemia não tinha festa, eu já não estava mais gostando de festa, então daí eu resolvi parar com 30 anos, faz 4 anos que eu parei com a música, não faz muito tempo. Entendi. Então depois do acidente dele eu ainda continuei 1 ano e meio com a música e depois eu resolvi parar porque tinha muita responsabilidade na empresa, né? A empresa estava crescendo, nesse meio tempo com ele acamado eu estava fazendo reforma, estava ampliando lá, que era tudo projeto que ele já conversava, já estava em andamento, então eu dei continuidade a isso, né? Então, teoricamente, tu não caiu de paraquedas dentro do negócio, tu já estava dentro do negócio. Eu já estava, mas estava bem habituado. Bem habituado, só que chegou um certo momento que... Teve essa ruptura. A ruptura que você começou a tomar decisões que você nunca tomava antes. Porque como é que funcionava antes? Meu pai, todo mundo sabe que ele foi 2 mandatos vereador nos anos 90 até nos anos 2000 ali, depois ele saiu da política, ficou só com a empresa. E daí agora, em 2013, se eu não me engano, ele entrou para a intendência da Vila Itopava. Então ele cumpriu 4 anos e depois ele estava cumprindo mais 4. Ele estava 6 anos na intendência já quando sofreu o acidente. Então nesses 6 anos, como é que foi o processo ali? A minha irmã já tinha se formado na faculdade também, então eu e ela estava período integral na padaria. Nós 2 já estávamos formados, então o que acontecia? Ele chegava de manhã lá junto com nós, falava o que nós tínhamos que fazer, e daí eu e a Bruna executava. E ele tinha que vir trabalhar aqui na prefeitura, porque ele trabalhava de manhã até 5 da tarde aqui. Teoricamente vocês já estavam, então... Nós já estava só não estava assinando, a caneta não estava na mão, o restante vocês já faziam. E daí foi um período gradual, assim, esses 6 anos ele foi delegando as coisas para nós, vinha almoçar lá, falava o que a gente tinha que fazer, de noite ele vinha lá, verificava se estava tudo certo. Então, basicamente ele mandava e nós executava. E nós conversava sobre ideias, sobre o futuro da padaria, sobre gestão... E daí
O único porém, assim, que foi o choque, né? Porque ele sempre falava, vou me aposentar daqui a um tempo, vou largar a padaria para vocês, mas a gente nunca imaginou que aconteceria esse acidente, né? Anderson, mas nessa questão, beleza, vamos lá. Agora, de repente, você é responsável por tudo agora. Aqui você tem a caneta na mão, você vai ter Sim. que assinar agora os documentos. Não é somente assinar documentos, mas tinha toda a parte de as pessoas, você tinha que tomar decisão sobre pessoas, porque você sempre tinha uma pessoa de suporte que sempre estava te ajudando, Sim. que era teu pai naquele momento. Mas nesse momento, agora, eu tenho que bater no peito sozinho e fazer. Pô, isso Essa deve foi ter sido uma experiência, vamos dizer assim, cara, de impactante assim, né? aquela mudança do menino pro homem, né? É e verdade. foi do dia pra noite, assim. Meu pai sofreu acidente dia 4 de novembro de 2018. Dia 5 de novembro ele estava na UTI, que foi domingo. Na segunda-feira ele teve que fazer uma cirurgia de urgência na cabeça, né? E tinha pagamento. E o pagamento quem fazia era ele. Eu nunca tinha feito. Então ali já começou a pressão. Ele lá em coma, não sabia se ele ia viver, se ele ia ficar vivo, se ele ia morrer. E toda aquela pressão da empresa também. Então aquele dia eu tive que bater no peito e falar, não, agora Funciona eu, desse jeito agora. agora é eu e Deus e vamos fazer acontecer. Não tinha outra saída. Ou fazia acontecer ou fechava a empresa. Então tive que bater no peito. Anderson, eu quero... Maravilha, show de bola, cara. Isso eu vou te falar que isso aqui é um case de sucesso com quem eu tô conversando hoje, um case de sucesso, cara, extraordinário, tá? Vou te parabenizo, sempre te parabenizo quando eu tenho oportunidade, Anderson, pelo teu crescimento e pela tua visão de negócio que tu tem, que tu teve. Eu sei que tu falou que você já tinha planejado de mudar a padaria, de crescer a padaria, Sim. e simplesmente tu pegasse e desse start, talvez start já foi dado, mas tu deu continuidade. Isso. Anderson, deixa eu te falar, em relação, eu sei, porque como a gente mora praticamente, nós moramos, né, no mesmo bairro, né? Bairro. Como foi difícil, talvez, administrar mentalmente isso também, dos elogios, das críticas, nós precisamos lembrar também, então, porque Não a foi gente... poucas. Não foi poucas, as pessoas não acreditavam em ti. Cara, eu vou te falar um negócio, eu me arrepio, de verdade, tá? Cara, a volta que tu deu, cara, é impressionante, de verdade, tá? Eu queria entender um pouco mais dessa volta que tu deu, cara, como é que conscientemente, cara, tu conseguiu, vamos dizer assim, driblar isso aí, né? O cara tem que ser muito bom no subconsciente, cara, é fogo. O que eu fiz assim para me manter focado, né? Porque aconteceu assim no meu pai, beleza, era um negócio que a gente não tinha o que fazer, aconteceu. A gente fez, ele ficou 2 anos e 4 meses de cama, então foi um período primeiro de hospital, daí ele veio para o Hospital da Vila, e depois eu tive que montar um hospital para ele em casa. Então, quando ele estava em casa, aí eu disse, tá, agora é a gente que sustenta o pai, ele depende de nós, então ele dependia de mim, a minha mãe dependia de mim, porque minha mãe já estava aposentada na época que ele estava trabalhando, então ela não trabalhava mais. Ela já estava, digamos, fora do mercado de trabalho, e ela não voltou a trabalhar também. E a minha irmã mais nova, que era a Maria, só estava estudando, também não trabalhava. Então, era eu e minha irmã na linha de frente, e não tinha mais ninguém. Então, o que eu fiz para me manter focado? Cara, curso, treinamento, livro, curso, treinamento, livro. Comecei a me relacionar com pessoas que tinham o mesmo propósito de prosperar. Comecei a falar mais sobre empresa. E minha válvula de escape, o que era? Porque... dia de semana, de segunda a sexta, é pressão, né? Tipo, eu saía da padaria às vezes, no começo eu trabalhei muito, assim, até as coisas fluírem, né? Tipo, demorou, sei lá, uns 2 anos até as coisas ficarem meio que redondas, assim. Hoje não tão redondas ainda, 100%. Não, isso nunca, teoricamente, vamos dizer que nunca vai ficar, porque tu sempre está evoluindo com os teus projetos, então nunca vai ficar, né? Isso, mas o que eu fiz, assim, para a minha válvula de escape, descompressão, né, cara? Eu gosto muito de fazer trilha. Eu acho que isso me ajudou bastante. Trilha, eu sempre linko, né? Trilha e atividade física, porque além de trilha eu faço yoga, faço pilates e faço musculação. E às vezes saio para correr ainda. Então essa era a minha válvula de escape. Tu não tinha tempo para escutar o que o povo estava falando, na verdade, né? Exato, cara. Eu fiz o que eu achava que tinha que ser feito, sabe? Parabéns, cara. E eu ganhei muita crítica. Eu ganhei muita crítica de quem? Principalmente dos amigos do meu pai. Muitas pessoas
Elas até falaram para mim depois, tipo, no começo não foi falado diretamente para mim. Poucas pessoas falaram diretamente para mim, mas eu ficava sabendo pelos outros. Ah, ele não vai conseguir, ele vai gastar todo o dinheiro, vai quebrar a empresa. Na verdade, é comum isso, né? Tipo, numa sucessão familiar, 90%, 80% das empresas quebram, porque o filho não está preparado. Eu, graças a Deus, estava preparado, que meu pai veio me preparando. Senão também teria quebrado. Se eu nunca tivesse trabalhado lá e tivesse caído de paraquedas, com certeza eu quebraria. Mas não foi o caso, meu pai me preparou. Então o pessoal falou muito, até os próprios funcionários não acreditaram que eu ia conseguir. Caraca, bicho. Então os primeiros 2 anos os funcionários achavam que eu ia quebrar a empresa. Tava um climão lá dentro, assim, ó. Aí eu comecei a primeira obra, prédio administrativo. Começamos a fazer em janeiro de 2020. Um ano e 2 meses depois do acidente, meu pai estava em casa acamado, pandemia rolando, começar a fazer a obra. Aí, a pandemia foi em 2021, né? 19, 20, 21. Né? Daí pandemia rolando, comecei a fazer a obra. Fui. Prédio administrativo pronto, demorou 2 anos e 4 meses para ficar pronto. Aí inaugurei em abril de 2022. Quando eu inaugurei o prédio ali, aí a conversa começou a mudar. Começou a mudar aqui na Vila Itopava, começou a mudar dos amigos do meu pai, vinha gente falar comigo, assim, mas ainda timidamente, né? Batia no peito, pô, achava que tu não ia conseguir e tal. Muitas pessoas falaram pra mim, pô, achei que tu não ia conseguir. Eu mesmo falava que tu ia quebrar a empresa. Muitos amigos do meu pai falaram, tá? Cara, mas... E pra mim é aquele gás, assim, quanto mais falo, mais eu provo que eu consigo. Que eu consigo, tá? né? Fazer o contrário disso, né? Parece que é o gás, assim, pra tu não parar. Que legal, mas show de bola, cara. Parabéns mais uma vez, Anderson, por essa evolução, cara, que tu teve junto, não como pessoa e também como empresa também, como pessoa, como uma empresa também. Vamos falar um pouco sobre a padaria em si, Anderson. Cara, tu inovou não só como estrutura, né? Como produto, cara. Como é que é o feedback aí dos teus clientes em relação de tudo que está acontecendo? Em questão de produto, cara, sabe que eu sou cliente assíduo na padaria, né? Sim. Eu almoço, eu tomo café. Eu até brinquei com um dia esses dias, né? Tá todo dia lá direto, tarde, manhã, de noite. Tô lá direto, cara, porque, cara, a comida lá é excelente, cara. E o feedback dos teus clientes em relação a isso, cara? Eu sou prova disso, né? Não tem outro lugar melhor de produtos falando, eu não tô falando só Itopava Central, eu tô falando no nível aqui de Blumenau inteira, tô falando, tá? Sim. Não é porque tu é meu conhecido, não, porque senão eu ia te falar a verdade também, sim, né? Em relação a isso, como é que tu tá sentindo? Porque vocês devem fazer talvez uma pesquisa de satisfação em relação aos clientes que vocês têm ali na padaria. Como é que tá hoje? Então, a gente fala de qualidade de produtos, né, primeiramente. A gente sempre acreditou e apostou na culinária típica alemã. E uma das coisas que eu não fiz quando eu assumi lá foi mudar a nossa tradição, as nossas receitas. Porque eu me dei muito valor para os nossos funcionários antigos também, que desde a época que meu pai sofreu acidente até agora, nenhum desses antigos saiu. Todos eles permaneceram com a gente. No começo, como eu falei, ficaram desconfiados que eu não ia conseguir, mas aos poucos a gente foi conversando e eu consegui criar confiança neles e hoje eles estão totalmente engajados comigo. Pensando de uma maneira diferente, porque, cara, eu fiz uma revolução lá dentro, assim, de cultura de empresa, de processos, de organização, de limpeza, de tudo, né? Tipo, eu vim com uma nova visão e eu cheguei uma vez, eu fui numa reunião e falei para eles assim, meu pai está acamado, mesmo que ele se recuperar, ele não vai voltar a trabalhar, porque ele já queria se aposentar, então esquece padaria. Na época do Erno funcionava assim. Gestão antiga é gestão agora antiga. Da época do Anderson vai funcionar assim, é daqui para frente. E vocês têm que estar comigo. E a galera comprou a ideia, sabe? Que legal. Então a gente sempre prezou na qualidade. Isso os clientes acabam vendo, acabam percebendo, porque eu sempre estou também trazendo inovação para a padaria, sabe? Então a gente terminou o nosso prédio administrativo para quê? Para vagar espaço para fazer o nosso café colonial. Antes de fazer o colonial, eu fiz a fachada nova, o Espaço Garden, que ficou pronto em novembro de 2022. Logo depois do coisa, no mesmo ano eu já fiz a fachada. Terminando a fachada,
esvaziamos aquele pedaço do café colonial que foi para o prédio administrativo, agora vamos fazer o café colonial, que é o autosserviço, que era uma das coisas que mais tinha reclamação na padaria. Tu lembra, tu era nosso cliente lá, então o que acontecia? Nós tinha produto bom, tinha um ambiente bom, tinha preço, tinha qualidade, tinha boa localização, estacionamento, mas o que o pessoal reclamava? Demora no atendimento. O tempo de espera era alto. Então nós perdia cliente porque às vezes tinha que demorar 15 minutos para ser atendido, num domingo, 20 minutos às vezes. Padaria cheia, mesmo que eu tinha às vezes 20 balconistas no balcão, só que não dava conta, né? O volume era tão grande. Porque é muito artesanal, sabe? Tu vai fazer um misto quente, demora, tu vai pegar uma coisa, botar na sacola, pesar. Então isso tudo demora, e às vezes dava picos assim, chegava busão e coisa, aí virava um caos, né? Então essa era a nossa maior dor, que a gente conseguiu resolver com o autosserviço de café colonial. Então qual que é o segredo? Tu sempre escutar o teu cliente. Baita. Esse é o segredo, tu escuta o teu cliente, qual que é a dor, o que tu tá precisando? Eu sempre digo também nas consultorias, quando eu presto, às vezes as pessoas contratam consultorias caríssimas, às vezes não precisa. É só escutar a tua equipe que tu tem consultoria de graça. Isso. Não precisa executar tudo porque cada pessoa tem sua opinião, tem seu jeito de pensar. Exato. Mas se tu botar na balança isso, cara, é uma consultoria extremamente gratuita. E só trabalhar na necessidade, só fazer o básico. Exato. Às vezes... O básico bem feito é melhor do que muita coisa, às vezes. Do que muito... Exatamente, florido às vezes demais. É muito fru, só que não esquece de fazer o básico. O básico. Entendeu? Então, que nem tu falou, qual que é a consultoria que tu precisa? Para um dia e escuta um funcionário cada vez na tua empresa. Tu já vai sair ali com umas 3 listas de coisa para tu fazer, melhorar e mudar. Outras perspectivas de ideia. E para um dia para escutar os teus clientes. Cara, tu escutando teus clientes, escutando teus funcionários, tu tem serviço para uns 3 anos. Não dá no mínimo. Não dá conta de executar tudo. Não dá conta. Cara, que legal. Então, começando por ali, né? Olha só, chame bem a atenção. Baita exemplo que ele está dando aqui. Escute os seus colaboradores e escute seu cliente. É a consultoria mais barata e eficaz que tem. Exatamente. É verdade, cara. Porra, essa é uma dica baita, tá? E outra coisa que o pessoal esquece também. O que é o principal numa empresa? Que agora a gente está tentando mudar a cultura lá da padaria também, que o pessoal ainda falta implementar essa cultura lá. Eu estou batendo forte agora na tecla. Cara, o que todo mundo tem que fazer numa empresa? Vender. Cara, uma empresa sem vendas não é empresa. Qualquer projeto que tu quer fazer numa empresa, tu precisa de quê? De dinheiro. Exatamente. E se tu não vende, tu não tem caixa. Tu não consegue fazer nada mais se tu não vender. Então, a principal coisa de uma empresa é o quê? É vender. Não adianta ter um prédio bonito, um produto legal, tudo, e se tu não sabe vender, ou tu vende pouco, vai quebrar. É um outro desafio agora que tu tem agora. Crescer essa venda. Anderson, baita, cara. Vou te fazer mais uma pergunta em relação ao futuro da padaria. O que tu não precisa falar, eu sei que tu deve ter muitas ideias, projetos e tudo mais, mas uma ideia assim para a gente entender um pouco o que tu vais fazer daqui para frente. O que tu já montou, tu fez até aqui, está muito claro e muito bem feito. E daqui para frente, o que é uma ideia, um projeto teu futuro? Então, a gente já tem 2 grandes projetos no papel, só falta agora eu conseguir o alvará, que está em processo também, que agora mudou muita coisa na prefeitura. A nossa prefeitura, não está falando bem agora da prefeitura de Blumenau, ela é uma das prefeituras melhores, mais organizada em questão de projetos, de urbanização e tudo mais. Então, mudou muita coisa. Eles se espelham numa prefeitura da Alemanha, para tu ter noção. Então, é muito difícil tu conseguir um alvará hoje de construção aqui, porque eles exigem muita coisa. Então, quem constrói algo aqui hoje novo na cidade é porque está no padrão europeu, padrão FIFA realmente, sabe? Então, às vezes demora para tu conseguir um alvará. Tu sabe, tu construiu aqui agora, tu sabe como é que tá. E o que a gente está fazendo lá na padaria? Como é um prédio muito antigo, a padaria começou pequenininha. A gente foi comprando vários terrenos, foi fazendo puxadinho. Começou com 2 terrenos, hoje são 8 terrenos lá. Então o projeto é bem elaborado, porque é um projeto de ampliação, de reestruturação, um projeto novo e um projeto de adequação ainda das coisas erradas dos projetos passados, entendeu? Porque vai mudando as leis, as coisas vão ficando erradas teoricamente. Aí tem que ter compensação urbanística e por aí vai. Mas resumindo, qual que é a nossa ideia? Ano que vem, se Deus quiser, eu vou construir a nossa produção no 2º piso.
Então, 80% da nossa produção vai para o segundo piso. Vai ser confeitaria, vai ser os recheios, produção de doce e os salgados. Vai tudo para o segundo piso. Tudo segundo piso. Cara, vai ter um estoque lá em cima, uma câmera fria também e um elevador de carga. mas vai sobrar bastante espaço na parte de baixo. Isso. Então, embaixo vai ficar só a cozinha industrial do restaurante e a cozinha que faz os lanches para a lanchonete. E os padeiros, só isso que fica embaixo. E o que vai acontecer futuramente daí em 2027 é a gente ampliar a nossa loja para o dobro do tamanho que é hoje. Então, o restaurante e a padaria, eles vão ampliar o dobro para trás. Então, a área construída de vendas vai ficar... O restaurante provavelmente também vai aumentar? Isso, vai ficar um ambiente só. Não vai mais existir a divisão do restaurante com padaria com paredes. Vai ficar algo integrado assim. Entendi. E a gente vai usar o terraço de cima para fazer uma área verde sem telhado. Então o pessoal vai conseguir ir lá em cima tomar um café, olhar a movimentação da BR, vai conseguir olhar para baixo da padaria, porque vai ser tudo de vidro. Que show, cara. A gente quer botar bastante verde também, umas árvores grandes, assim, fazer um pé direito duplo de 8 metros. Vai ficar um negócio bem moderno e aconchegante. Parabéns, cara. Anderson. Esse é o plano, né? Cara, que bacana. Não, eu tô impressionado, Fala cara, na máquina. pela visão de negócio, cara. Anderson, tu é um cara visionário. Qual é uma dica que tu daria para os empresários aí que estão assistindo aí nosso bate-papo aqui? Eu sei que tem empresários em cada um tem seu momento, né? Mas hoje, o que mais te impactou, mais te chamou a atenção na parte empreendedora hoje que tu vens tocando o projeto da padaria? O que tu daria de dica para esse empresário? Cara, Difícil essa, é uma pergunta que não está no nosso cronograma aqui, mas, cara, porque eu acho essa pergunta importante na tua visão do negócio. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e sempre fui um cara que acreditei muito em mim. Eu sempre acreditei na minha intuição. Então, às vezes, eu sempre fui de arriscar. Então, às vezes, na vida, tu tem que arriscar e tu tem que dar a win, como dizem no poker, né? Para ir para o próximo nível. E foi isso que eu fiz algumas vezes na questão da padaria. Eu arrisquei, entendeu? Um case foi abrir 24 horas. Todo mundo foi contra. Minha família foi contra. Meus funcionários foram contra. E quando eu ia abrir, veio a pandemia. Então, tipo, eu comecei a projetar em novembro de 2019 a padaria 24 horas para abrir em março de 2020, em maio de 2020. Certo? No dia do aniversário do meu pai, para fazer uma homenagem para ele, porque ele já estava acamado. Aí beleza, estava tudo certo o projeto, e daí eu ia abrir em maio. Em março estourou a pandemia, no mundo inteiro. Caramba, cara. E tu com um projeto lá para inaugurar? Com um projeto pronto para fazer, já tinha mudado placa, já tinha contratado funcionário, visto segurança, como é que nós ia fazer, horário, tudo mais. Todo mundo contra, disse, não, nós vamos abrir. Nós vamos abrir, e eu bati no peito. Não, nós vamos abrir, se der errado, daqui a 6 meses eu fecho, mas eu vou testar. Então essa é a dica que eu falo. Tá até hoje, né? Tá até hoje, tá 4 anos já. Caraca. E só cresce. Então essa é a dica que eu dou para todo mundo. Confie no seu potencial, mas confie tendo certeza e pesquisando, não só, eu vou fazer. Não, como tu vai fazer? Como tu vai fazer? Onde tu vai fazer? Procura pessoas que já fizeram, que eu fui lá a padarias que já eram 24 horas, falei com pessoas que já tinham feito. Então, acredite no seu potencial e procure pessoas para te ajudar a realizar esse teu sonho. É o ambiente que tu tá, sabe? Com quem tu tá conversando. Eu sempre digo isso também, cara. Essa é a minha concepção, né? Cara, ande com pessoas que sejam mais inteligentes que você, que eu. Sim. Eu ando com pessoas que são mais inteligentes que eu. Eu ando no grupo de amigos onde a gente fala sobre esse assunto e dentro dos mesmos objetivos e realizações, é o que eu faço. É o teu ambiente que faz o teu sucesso, cara. Engraçado. Fala sobre negócio, sobre prosperidade, sobre um próximo nível, e não é só nem de empresa, né? Porque hoje... Pessoal também, Pessoal, né? Também. Eu sempre digo que a tua vida pessoal e da tua empresa é um negócio só. Um influencia no outro. Se tu não tá bem no pessoal, tu não vai estar bem na tua empresa. Se tu não tá bem na tua empresa, tu não vai estar bem no pessoal. Porque se tu tá devendo na tua empresa, tu vai chegar em casa,
Puto da cara e vai brigar com a tua mulher porque tu tá com a cabeça lá cheia de dívidas. Aquele velho ditado, né? Um CPF forte é uma pessoa jurídica forte. CPF fraco é uma pessoa jurídica fraca, né? Exatamente. Empresa fraca, né? Cara, E com isso eu faço o último link aqui para nós finalizar. Por isso que eu gosto tanto de esportes, cara. Porque tu tem que ter um corpo forte, tu tem que ter a mentalidade forte para tu conseguir dar conta do recado aqui. Porque aqui é pressão. E se tu não tiver um corpo forte, uma mentalidade forte, tu vai cair, cara. Vai cair. E aqui é pressão, sabe? Então, atividade física é bom porque tu vai ficar mais forte fisicamente, resistência. Mentalmente, porque quando tu tá com o objetivo de subir uma montanha que eu faço, tu quer chegar lá, não importa a dor física que tu tá sentindo, o cansaço. Tu tem que chegar, não tem opção. Chegar. Né? É a mesma coisa dos negócios. E o mental também, sabe? Então, tudo tá interligado hoje em dia. Cara, que baita papo, tá? Vou te falar de verdade, Anderson. Bom, Anderson, queres complementar alguma coisa na nossa conversa aqui? Eu acho que seria isso que eu tinha para falar. Agora não me vem mais nada em mente, mas gostei bastante do nosso bate-papo também. Anderson. Acho que foi um dos melhores podcasts aí, consegui botar bastante coisa para fora assim do que eu realmente faço e como eu levo a minha vida, né? E é isso que é importante. Esse nosso bate-papo é mais para entender a parte empreendedora do negócio, como as pessoas evoluem com os seus negócios. Cara, Anderson, obrigado aí por esse bate-papo de verdade, tá? Cara, até uma próxima de novo. E quando precisar, a gente sempre tá aí à disposição, cara. Obrigado e sucesso. Quem quiser, gente, acompanha a gente aí nas redes sociais, que a gente vai ter mais pessoas aí, cases de sucesso aí, que a gente vai estar batendo papo aí. Anderson, um forte abraço aí e muito sucesso na tua empreitada aí, como já tem na verdade, né? Então, só para deixar meu Insta lá é @AndersonBublitz, quem quiser seguir lá, eu também posto bastante coisa sobre empreendedorismo, as montanhas que eu faço, minha vida pessoal, é uma mistura de um monte de coisa louca. Da padaria, quem quiser seguir a padaria, aqui não tem um arroba Padaria Bublitz. Padaria Bublitz, né? Isso. Gente, seguem eles lá e quem não conhece a padaria, eu estou fazendo um convite, vá conhecer, um baita espaço legal lá, tá? E produtos, cara, eu sou cliente assíduo lá. Um forte abraço a todos. Muito obrigado, gente. Valeu.